O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Teixeira, um médico psiquiatra com atuação em saúde mental e divulgação científica, que busca traduzir conhecimentos da psiquiatria para o público de forma prática e baseada em evidências. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso show. Lisa, muito obrigado. Tá um prazer estar aqui com você. Doutor, vamos começar falando dos remédios controlados, os tarja preta. O senhor acha que eles estão sendo usados em excesso? Então, Lisa, realmente, né, a gente tem esse problema aqui, né, principalmente aqui no Brasil. Não sei como é que é o perfil aí nos Estados Unidos, né, mas sabe que tem também alguns problemas aí com algumas drogas, né, mas aqui realmente é um problema assim que eu acho que daqui uns anos, daqui um tempo vai explodir aí uma notícia dizendo que a gente está numa epidemia desse tipo de remédio, tá? Aqui é muito comum a gente ter esse remédio, é um remédio que deveria ser altamente controlado, tá? Na minha opinião, esse remédio deveria ser intra-hospitalar e não deveria sair do hospital, tá? A pessoa chega com uma crise de ansiedade, ele poderia tomar esse tipo de remédio. Mas aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio, né, eu consigo detectar que existem lugares, existem farmácias que vendem ele até sem receita. Então, assim, um remédio que deveria ser, né, com uma receita tarja preta, né, que é uma receita diferente, é uma receita azul, né, um receituário azul, que já é para ter um controle maior, né, que já é mais difícil até o médico conseguir essa receita. Alguns lugares aqui a gente vê que o paciente, a gente pergunta, como é que você conseguiu tanto remédio, né? E a pessoa fala, eu compro sem receita, não preciso de receita. Então, assim, é um problema grave, né? E você falou sobre a pandemia, né? Eu lembro que a OMS divulgou um dado, né? Divulgou uma previsão, melhor dizendo, né? Que ali, depois da pandemia, você poderia ter 95% de problemas de saúde mental na população. 95% da população poderia adoecer da saúde mental de alguma forma, desde uma ansiedade, né, até quadros mais graves. Então, assim, realmente a pandemia foi um estopim grande, né, do problema da saúde mental. E aí, a gente voltando à questão do tarja preta, realmente aqui no Brasil é um problema muito grande. Eu não sei como é que é a realidade dos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil é um problema muito, muito grande. Aqui realmente se fala, é bastante controlado, que os remédios vêm até num vidrinho separado, eles tiram da embalagem original e colocam com o nome da pessoa, mas eu acho que em todo lugar, doutor, aqui na Europa, tem alguma maneira, tem um mercado negro, então realmente eu acho que é uma questão de fazer o que o senhor tem feito nos seus vídeos maravilhosos, e foi até a razão do seu convite aqui pela produção, de realmente tentar conscientizar a população que nem tudo se resolve apenas com medicamento. O doutor vai estar falando para a gente de algumas mudanças de estilo de vida que vão mudar e melhorar a nossa vida, então fique até o final da entrevista. E eu acho que é um pouco isso aí, né, doutor? A gente tentar conscientizar as pessoas, né, de realmente entender que saúde mental tem diversos fatores e o medicamento é apenas um deles. Então, isso nos leva à nossa próxima pergunta. Quais os riscos da dependência e por que tantas pessoas, depois que começam com esses medicamentos, têm tanta dificuldade de interromper seu uso? Uma coisa que eu queria assim deixar claro, né, que esse remédio ele tem um tipo de uso, né, eles têm a indicação deles, tá? A gente está falando aqui dos tarja preta, né? Os tarja preta eles são uma classe chamada benzodiazepínicos. Essa classe, quando a gente vai ver o histórico dela, da criação dela, ela é um remédio que você tem um remédio chamado que é o que cria os outros, né? Que é o arquétipo, né, desse remédio, que é o Dormonide. Eu acho que aí nos Estados Unidos existe até essa substância, tá? Esse nome, né, que é um nome importado, tá? Esse Dormonide. E esse remédio é um remédio de uso hospitalar, tá? É um remédio que a gente usa para fazer sedação. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai fazer um procedimento, né, que você precisa de ser sedado, você vai usar esse tipo de remédio. Então, esses remédios são sedativos, tá? E eu vou tentar explicar aqui por que eles são tão ruins, tá? Um sedativo, ele vai desligar o seu cérebro. Então, para a pessoa fazer uma cirurgia ser entubada, né?
fazer um procedimento ali, uma colonoscopia, por exemplo, ela vai apagar, né? E ela vai acordar depois do procedimento, certo? Então, assim, qual o problema? Esses remédios, eles foram, por exemplo, né, o Rivotril, o Alprazolam, né, enfim, tem vários deles, né, os tarja preta, eles foram criados em cima desse remédio. Então, o que acontece? Existe uma depressão que é gerada por esses remédios. Esse remédio realmente eles reduzem a atividade cerebral, que é o que a gente é o que a definição de depressão, é redução de atividade cerebral, né? Então esses remédios ele acabam gerando esse problema, né? Tem muitas pessoas que confundem o tratamento de depressão com esse remédio. O tratamento de depressão é com antidepressivos, tá? Que são remédios de uma outra classe, não tem nada a ver com esses remédios, tá? Só que esses remédios são usados, né, juntos às vezes. E eu vou ser sincero com você, esse uso é um uso de tradição. Não tem a ver somente com ciência, é porque a tradição, porque os médicos antigos sempre usavam e vão passando para os novos, né, quando vão estudando. Então tem isso. Então, assim, é um problema muito grande, tá? Às vezes a gente peca, assim, né, de querer julgar a pessoa que está tomando. O problema não é da pessoa que está tomando. Não é que ela tem predileção por uma droga, não é isso. É que esse remédio, ele gera realmente isso. Ele consegue gerar um quadro de dependência muito grande. Assim, a pessoa está tomando uma dose, depois de um tempo esse remédio para de fazer efeito e ela vai e aumenta. Assim, não é culpa dela, é culpa realmente desse tipo de remédio. Entendido. E é interessante até porque assistindo aos seus vídeos e tudo, a próxima pergunta era até exatamente sobre esses remédios, né? No caso, esses ansiolíticos super populares, como o clonazepam, que o senhor falou que é o Rivotril, né? E o alprazolam, frontal Ozanax, também altamente usado aqui nos Estados Unidos, eu acho que globalmente, né? Então, como o senhor explicou, né? A depressão deveria ser tratada por antidepressivos e as pessoas confundem e misturam com esses que são mais, seriam o quê? Na família meio dos sedativos, quase, né? Uma coisa mais diferente, e aí tem essa complicação. Então, se o senhor quisesse até aproveitar a oportunidade para esclarecer um pouco mais, eles realmente ajudam em algum ponto ou em que pontos, e quando usados por longos períodos, eles podem até acabar, como eu já li reportagens, perpetuando esse quadro de ansiedade, depressão, problemas de memória. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre isso, eu achei bastante interessante, né? Algumas conversas que tivemos anteriormente, eu acho que vai ajudar muito a nossa audiência. Liz, exatamente isso que você falou, tá? Eles são os remédios que você tenta fazer ele junto, né, com o antidepressivo. Por que você faz, né? O sedativo, ele ajuda muito com sintomas de ansiedade, tá? Principalmente. Então, assim, a pessoa está com aquela crise de ansiedade, se ela for hoje aqui numa emergência, provavelmente, se o médico identificar que ela está tendo uma crise de ansiedade, ela vai receber um Rivotril da vida aí, né? E vai melhorar, entendeu? Ela vai ter uma boa resposta. Só que isso acaba gerando nela o seguinte: olha, para eu não ir todo dia na emergência, eu arrumo esse remédio que, como você falou, realmente tem um mercado negro aqui que não deveria ter, que, né, dentro da farmácia, dentro de algumas farmácias você tem esse mercado, né, você não deveria ter. Ela consegue esse remédio e ela vai tomando esse remédio e vai melhorando, né? Quer dizer, pontualmente vai melhorando. Só que o problema é que esse remédio, conforme ele vai usando, a pessoa vai usando, ela vai ficando mais fraco. O nosso poder de tolerância em cima desse remédio é muito grande. A gente tolera rápido, ou seja, a dose que a pessoa toma, a mesma dose já não faz mais o mesmo efeito. E ela tem que aumentar. E aqui, eu acho que aí nos Estados Unidos talvez não tenha o problema da pessoa conseguir novamente. Ela não vai conseguir tanto. Aqui ela consegue. E assim, eu já vi quadros de pessoa tomando 5, 6, por exemplo. Vamos dizer que o clonazepam é 2 miligramas. A pessoa toma 6 por dia, 6 comprimidos por dia. Então, assim, a gente consegue detectar que essa pessoa está com uma depressão que é abaixo do fundo do poço. Ela não é uma depressão natural. Vamos dizer assim, se a gente pode chamar de depressão natural. Ela não é uma... Você vê que está quimicamente forçada. É muito grave, sabe? Então, né, eu sempre tentei, né, diminuir esse impacto nos pacientes, os pacientes que a gente consegue ver que eles estão melhorando, tentar reduzir esse tipo de remédio, né, porque ele, uma hora ou outra, ele vai chegar nesse problema do remédio não fazer mais efeito e às vezes ele, sem ter essa noção, ele vai ali e aumenta, né? E quando ele aumenta, realmente é uma coisa que escalona muito rápido. Às vezes
de 4 meses para uma consulta, às vezes, que eu tenho uma paciente, e aí depois de 4 meses ela já está tomando, às vezes, o dobro da quantidade, né? Então, assim, é muito grave, né, isso aí. Tenho lido muitos artigos, até porque eu escrevo para um jornal aqui também, o Brazilian Times, e se fala sobre estilo de vida. Então, eu estava pesquisando alguns psiquiatras, algumas pessoas, como o Dr. James Hollis, que é um psiquiatra conhecido aqui, que fala sobre crise de meia-idade e os rituais da meia-idade, depressão na meia-idade. E ele fala que, às vezes, tristezas naturais da reconsideração da vida, coisas que a pessoa tem que passar, porque você está com 45, 50 anos, você pode estar revendo todas as escolhas fundamentais, como ele fala, principalmente casamento e carreira, que você escolheu aos 20 anos. Então, às vezes é natural que você escolheu a coisa errada, ou que houve um desgaste daquilo que você gostava, seja num relacionamento amoroso, seja numa carreira escolhida, e aí você já tem responsabilidades e às vezes quer sair de um ou outro e não tem coragem ou acha que está mal. E antigamente, né, antes de tudo ser estou deprimido, a pessoa dizia, isso aí realmente é parte dos problemas da vida, eu fiz escolhas erradas, vamos conversar, acontece com outras pessoas. Então, às vezes, esses médicos e outras pessoas têm escrito artigos sobre as tristezas naturais e as crises naturais da vida, até por uma questão de isolamento, né? Principalmente das pessoas mais jovens, as redes sociais foram uma coisa um pouco engraçada, ao mesmo tempo que você está super inteirado, você fala menos ao telefone, você sai menos com os amigos, você fica mais no seu próprio telefone, no seu próprio mundo, sua bolha. Então, eles falam sobre essas interações também e a sensação de eu sou diferente, eu estou isolado, eu tenho um problema. Enquanto que antigamente, eu estou com esse problema também. Se você tem 40, 50 anos, todo mundo está passando a crise de meia-idade. Se você tem 70, todo mundo está com artrose. Então, aquela conversa de grupo ali fora, com os amigos, fazia aquela sensação de eu sou mais um com esse problema, se fulano não morreu, também não vou. E aí, parecia que isso tinha, um desses médicos, o Hollis, ele fala sobre a questão tribal, né, que está faltando os rituais tribais, né, a questão de eu tenho 40 anos, agora é normal isso, eu tenho 60, é normal aquilo, é uma questão de todo mundo fica obsoleto conforme envelhece, todo mundo se sente mal, o jovem não sabe para onde vai, se forma e não acha emprego, então, tristezas e frustrações normais que deveriam nos fazer amadurecer, alguns hoje em dia chamam de fulano está deprimido. Então, até a questão de automedicação, às vezes vir por isso, né? Então, adoraria a sua opinião como expert no assunto também, né? Psiquiatra, deve ouvir também muito disso de pessoas ou que se automedicam ou que já chegam para o senhor dizendo, eu estou com depressão, doutor, e ele já acha. Então, eu acho que uma coisa que a nossa audiência se beneficiaria muito seria talvez uma definição médica de um pouco dessa diferença entre uma depressão clínica, aquela pessoa que pode ganhar na loto, está saudável, linda de morrer e continuará triste, e aquela pessoa que está triste devido a circunstâncias normais ou traumáticas. Se o senhor pudesse falar um pouco disso e a sua visão de como tratar as duas, seria imensamente bem-vindo. Elisa, eu acho que assim, realmente, nesses últimos anos aí, né, a gente vem passando por uma medicalização da vida, né? Então tudo realmente vira remédio. Né? A gente sabe que isso tem a questão das redes sociais que ganham um certo impulso nisso, né? Que você vê a pessoa ali tomando remédio, né? Vê a pessoa, o seu influencer ali, né? Recomendando, tô tomando isso, tô tomando isso. Então as pessoas acabam pegando, né? Esse tipo de hábito, né? De medicalizar tudo. Então, assim, eu acho que uma maneira muito simples, né, de a gente conseguir diferenciar o que é depressão do que é uma tristeza pontual, né, até um luto, né, que às vezes não é tão pontual, mas é diferente de um quadro depressivo, né, uma depressão, pelos manuais, né, a gente precisa de pelo menos 2 semanas daqueles sintomas daquele jeito, sem melhora, né, então é praticamente desânimo e tristeza. Tem vários outros critérios pequenos que eu não vou ficar abordando aqui, mas a princípio são 2 critérios maiores, que é a tristeza durante mais de 2 semanas e o desânimo para fazer o que você fazia normalmente, né? Então esse é o básico. Tem outros critérios, né? A pessoa dormir muito, dormir de menos, tem vários outros critérios em que a gente às vezes usa para fechar esse diagnóstico, né? Mas a princípio esses 2 estão sempre, né? Tristeza e desânimo. Né? Então, a pessoa que passa por mais de 2 semanas com isso, provavelmente ela está entrando num quadro depressivo, né?
E haveria, assim, um corte quando alguém chega para o senhor que talvez. Me conta um pouco da sua vida para poder diagnosticar melhor se isso é algo que, se a pessoa mudasse um pouquinho, as circunstâncias ao seu redor, isso melhoraria, ou se não importaria realmente clínico, o cérebro dela está funcionando mal de alguma forma e requereria um tratamento, com medicação? É, o que a gente pensa, né, é que assim, quando o quadro é grave, talvez não valha a pena você protelar o tratamento medicamentoso, né? Então, com uma depressão moderada grave ali, né, com já alguns sintomas aí os sinais, né, de urgência, né, talvez a gente não protele o tratamento, né. Agora, você está vendo que a pessoa está iniciando ali um quadro de ansiedade mista com depressão, aquela coisa inicial, né, talvez sim, vale a pena, né, você tentar corrigir uma questão comportamental dela, uma questão de rotina, né. Talvez a pessoa até poder iniciar uma terapia, né, que aí realmente é um tratamento que é complementar, né. Muitos médicos ainda têm uma. Hoje em dia não, mas antigamente os médicos já viam como uma rivalidade, né? O tratamento medicamentoso aqui e o psicólogo é um rival, né? Hoje em dia, assim, pelo menos na minha visão, sempre foi uma visão complementar, né? De você complementar esse trabalho, né? E realmente, às vezes a terapia contém o poder de conseguir tirar a pessoa desse nível de depressão leve e ansiedade leve e conseguir voltar à normalidade, né, sem precisar de remédio. Agora, como eu te falei, né, quando a pessoa chega num nível moderado a grave, né, já com os sintomas assim de urgência, né, aí eu creio que não é bom protelar porque, né, a gente não sabe o que pode acontecer, né. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão: existe algum tratamento eficaz, na sua opinião, para ansiedade e depressão que não sejam esses medicamentos de tarja preta? Até outros medicamentos, se for o caso, mas que não sejam esses conversados? Seria sem remédio controlado, né, que você diz. Então, sem remédio controlado, existe o que eu falo para os pacientes que é uma cura continuada. Então, assim, a pessoa, não tem cura, não tem cura. A cura da ansiedade, da depressão é uma cura continuada. A pessoa tem que fazer as coisas de forma para sempre, tá? Então, assim, a pessoa ter esse controle alimentar, né? Comer, evitar hiperprocessados, né? Hiperpalatáveis, tentar ter um estilo de vida mais saudável, né? Se possível, fazer atividade física diária, né? É, evitar coisas que aumentam a ansiedade. Tem pessoa que é muito sensível a café, né? Às vezes a pessoa é sensível a café e toma café o dia inteiro, né? Então, se a pessoa é sensível a café, não pode tomar café tanto. Mas eu gosto muito, mas eu sou sensível, então tem que tomar pouquinho, né? Então não pode tomar muito, né? Então, assim, tem coisas às vezes a pessoa tem esse estilo de vida, como você falou, um pouco mais solitário. A pessoa tem que tentar realmente, né, fazer uma inclusão social, não seria inclusão, com outras pessoas, né? Ter um campo maior de relacionamento, de não somente ficar dentro da internet, né? Que veio por bem, mas também traz muito problema, né? Então acaba que eu creio que seja mais ou menos quando a gente pensa no tarja preta, né? Ele veio para ajudar, né? Mas se a pessoa se baseia nele, se pauta nele, acaba que traz mais problema do que melhora, né? Interessante, até a questão de dopamina, né? Eles falam muito das redes sociais. Eu vou lá para um shot de dopamina, né? Serotonina, o que for, e de ver alguma coisa que eu gosto. É bem interessante isso aí. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho, né? O senhor também é nutrólogo, então eu acho que é uma complementação fantástica. Teve um especial recente da Netflix falando exatamente sobre a influência dos alimentos no cérebro. Então eu achei fantástico o senhor ter essa consciência também, nessa formação e trazer isso para os seus pacientes. Então, vamos falar um pouquinho, doutor, por favor, entre a relação entre depressão e até outras doenças mentais que o senhor achar relevante e estilo de vida. Quais os medicamentos, né, se outros, né, até outras coisas mais light, e hábitos que o senhor acha que podem piorar a depressão e a saúde mental em geral, e quais que podem ajudar na sua recuperação? Então, medicamentos, né? Porque, por exemplo, você pode usar um uso pontual, né? Eu vou usar um remédio de uso pontual. Esse remédio que a pessoa usa de uso pontual, dependendo do uso, ela pode realmente estar piorando a sua saúde mental. Como, por exemplo, né, o que a gente está falando aqui, o tarja preta. A pessoa pode usar uma vez só, mas essa vez já tem condições, dependendo da dose, de fazer uma redução de atividade cerebral que é igual à depressão, né?
Então, assim, é realmente a questão que você aborda, né, sobre automedicação, uma coisa realmente que a pessoa tem que pensar 1000 vezes antes de fazer, tá? A gente não recomenda de maneira alguma, né? A gente já sabe que é uma coisa muito comum, mas se puder evitar, né, de ter pelo menos uma opinião ali de um médico, né, que sabe o que está fazendo, né, seria importante, né? E assim, para você, a gente, eu abordo muita coisa relacionada à suplementação, né, e a fitoterápicos, né? Então assim, tem muita, o campo é muito grande, né? Então, fitoterápico, você tem um monte de calmantes naturais que a gente usa para a pessoa ajudar a pessoa a dormir, para a gente não precisar de um remédio controlado, né? Você tem aí passiflora, né, que é o maracujá, você tem camomila, você tem valeriana, você tem mulungu, enfim, a gente faz uma quantidade enorme, né, de substâncias fitoterápicas, né. Tem a própria melatonina, tá, que é um indutor de sono, né, que a gente usa muito para conseguir ajudar a pessoa a reduzir esses remédios controlados, que é fundamental, né. E Liso, o que eu geralmente eu falo é o seguinte: a pessoa que não dorme bem, ela vai ter ansiedade. Isso é certo. Tá? É certo. Uma hora ela vai desenvolver. A gente nunca vai saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se a ansiedade veio e piorou o sono, ou foi o sono que ficou ruim e trouxe ansiedade. Então, assim, uma coisa que a gente tem que sempre parar e ver com o paciente é tentar resolver o sono dele. É não ficar com aquele sono ruim. O sono ruim vai trazer problemas de saúde mental. Então, o magnésio a gente usa muito para a pessoa poder relaxar, para dormir. Tá? Então, assim, a gente, em relação à parte natural, a gente tem um arsenal muito bom, né, para ajudar a pessoa com esses sintomas, né? Muito interessante. E vocês podem checar mais informações também na página pessoal do doutor, que ficará disponível no nosso site. Então, tá aqui embaixo o link para vocês depois darem uma olhada. E, doutor, muito interessante essa parte também das medicamentos e do estilo de vida. A gente não pensa muito nisso, né? Ah, eu não consigo fazer uma coisa, vou tomar um remédio. Mas tem tantas coisas, como o senhor está dizendo, que podem ser resolvidas com algumas coisas um pouco mais naturais, né? Não é evitar medicação. Tem pessoas que são absolutamente contra, não, eu vou resolver tudo com um chazinho, aí às vezes esperam demais e até adquirem uma doença pior. Não é isso. Mas, na medida do possível, tentar ir gradativamente, vamos começar com uma coisa mais light, não resolvendo, e aí, obviamente, procurar um profissional para isso. Mas é muito bom saber, pessoal, que o que você come também influencia. E a questão do sono, até as pessoas que acompanham o meu trabalho na Picture Cure, que eu trabalho com recuperação, né, de pessoas que tiveram câncer e que depois voltam a interar na sua vida, né? Então tem tantos depoimentos de pessoas que passaram, né, por tratamentos bem difíceis e como é que o corpo reage, como é que a mente reage. Então a gente está sempre escrevendo artigos sobre isso, convidando profissionais sobre isso. E essa questão que o doutor Rodrigo falou sobre o sono, eu já discuti muitas vezes até com o meu relato pessoal, né, sendo uma mulher já de meia idade, e quando começa aquela fase de perimenopausa, etc., as pessoas não falam, às vezes, muito de menopausa, né, dessa questão do sono. Fala-se de calores, de mau humor, né? E olha, sinceramente, eu achei isso tudo light em comparação. Eu era uma pessoa que nunca tive insônia na minha vida. Quando eu ficava nervosa, eu tinha gastrite. Então, meu nervosismo todo ia no sistema gastrointestinal. E nunca tive nenhum problema disso. E quando começou realmente a ter as oscilações hormonais, eu entrei numa coisa assim, da noite para o dia, de não conseguir dormir. Então, mudou tudo no corpo. Eu engordei, eu não era uma pessoa de engordar, engordei 13 quilos em 4 meses, e aí depois me explicaram, e comendo a mesma coisa que eu comia normalmente. Então, eu nunca fui uma pessoa que ficava ansiosa e comia mais, eu ficava nervosa, eu comia menos, e eu não entendia porque eu estava pegando aquele peso, até que eu fui num especialista em sono, e ele me disse: se você não dorme, você não metaboliza bem. Então, seu corpo vai reter tudo porque ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Se é realmente uma insônia pesada, né? Então, atentem para isso e mulheres, principalmente, procurem não só o ginecologista, se você já tem mais de 45 anos, não espere os 50, porque tem gente tendo isso bem antes, né, doutor? E às vezes, realmente, essa questão hormonal influencia muito, então procurem também um endócrino, né? Uma outra pessoa para realmente ver se está tudo ok no seu organismo, porque a questão hormonal afeta o sono também e faz
aí é exatamente isso que o doutor falou. Não tem mente que consiga funcionar num corpo que não está reciclando. E o sono é exatamente para funcionar, fazer todas as nossas funções vitais, né? Não só a questão de memória e tudo que vai ficando uma porcaria, mas realmente a questão da saúde em geral, né, doutor? Realmente, obrigado por esse testemunho aí, porque é mais um dentro de tantos profissionais que nós já trouxemos aqui. O sono é realmente fundamental e as pessoas levam assim, hoje não dormi muito bem, amanhã também não, e vira mês e vira ano, e aí aquilo realmente acaba atacando suas glândulas e vai criando uma série de outros problemas. Então, falando nisso, nós temos aqui, né, chegando ao finalzinho, algumas perguntas importantes que a produção nos mandou. Nós temos, doutor, muitos executivos brasileiros aqui em Manhattan, né, que estão assistindo o seu show, né, e houve duas perguntas, né, mandadas para nós com antecedência, quando nós anunciamos os próximos profissionais, que são sobre medicamentos muito tomados por eles, que gostariam da sua opinião. Um deles se refere exatamente ao sono, né, que é a exopiclona, né, para os que não conhecem, é uma espécie de sedativo, uma pílula para dormir. Aqui nos Estados Unidos o nome muito usado é o Lunesta, no Brasil é o Prisma. Então, a pergunta veio, doutor, de executivos que viajam, principalmente para a Ásia e outros locais com fuso muito diferentes, e dizem que a melatonina não faz nem cócegas para acertar o sono deles depois. Então, esses profissionais, pelo menos os dois aqui que nos escreveram, né, perguntas parecidas, eles falam, não tínhamos problema nenhum de insônia, não estamos com questão de precisar da pílula todos os dias, mas ao viajar muito e depois voltar, aí o sono fica meio louco, então a gente precisa tomar pelo menos durante uma semana a pílula para o corpo entender que são 11 horas da noite, não da manhã, né? Então, algumas pessoas fazem isso eventualmente, né? Não tomam a pílula sempre, mas por viajarem muito, isso acaba sendo a cada 2 meses, a cada 3 meses, em anos, né? Então acaba sendo quase que uma coisa habitual fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, esse regime da pílula para dormir por uma semana. E outros realmente dizem: o meu sono está totalmente desregulado, eu só durmo com Ambien, ou só durmo com agora o Lunesta, diz que é o que dá um pouco menos de dor de cabeça, etc. Que é esse aí, então muitas pessoas estão utilizando. Então, o senhor, na sua experiência, tem alguma pílula para dormir que seja um pouco mais segura? Já falou aí dos naturais, vamos tentar os naturais, né, gente? O magnésio e tudo mais. Se o senhor quiser elaborar um pouco mais no uso disso, se for algo que possa ser feito, né, sem prescrição médica, para o magnésio pelo menos, ou o restante. Do contrário, se tem alguma pílula para dormir que seja um pouco mais segura para esses profissionais que precisam usá-la por um período de tempo mais longo. Então, Lisa, realmente o que você falou ali no começo é o que a gente indica esse tipo de remédio, né? Esses remédios eles estão no grupo das drogas Z, né? Que seria irmão aí, parente do Zolpidem, né? Que é o mais conhecido de todos, né? Esses são remédios que eles são indutores de sono, tá? Não são remédios assim inofensivos, tá? Mas eles podem ser usados, assim, na verdade a melhor aplicação deles são essa, é uma coisa pontual, né? A pessoa vai ter uma viagem, vai ter uma prova, vai ter um concurso, vai ter, né, uma promoção no trabalho, enfim, vai ter alguma coisa que ela, aquele momento ali ela tá ficando ansiosa, ou então, como você disse, né, a questão do fuso horário, né, bagunçado, ela pode usar pontualmente, tá? Pontualmente ela não vai ter problema. Só que assim, esses remédios, né, principalmente o Zolpidem, né, eles são remédios que... O Zolpidem você tem um relato grande aí do problema do sonambulismo, né, que é uma coisa que eu já tive paciente que ela não sabia porque o marido dela tinha que trancar a porta todo dia porque isso e tirar a chave, porque ela conseguia ir para a rua, né, assim, níveis assim absurdos assim, o sonambulismo que o Zolpidem consegue trazer, né. Outra coisa que o próprio Zolpidem, ele está sendo usado, né, muito aí pela juventude, como uma droga de abuso. A pessoa, ela não dorme, e como ela não dorme, eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Quando a pessoa não dorme, ela tende a ter um quadro de alucinação. Então, assim, uma coisa é esse tipo de remédio, a pessoa vai, bota do lado ali e toma logo e já dorme, ela geralmente não tem esse sintoma. Agora, se ela protela o sono, se ela toma e protela, ela vai protelando a tendência dela ter alguma coisa alucinatória.
Então os jovens acabam usando esse efeito, né? Por exemplo, numa balada ele não vai dormir, óbvio, né? E ele vai tomando um atrás do outro, aproveitando aquela alucinação. Então, assim, é um remédio também bem perigoso, né? Aqui no Brasil, antigamente ele era receita branca, né? Ou seja, de antidepressivos normais, e aí hoje em dia ele virou uma receita azul também pelo esse potencial de abuso que tem, né? Então, assim, como você falou, né? O que a gente indica é o que eu faço, né? Que é tomar o magnésio em pó. Eu gosto de tomar o magnésio em pó. Ali tem triptofano, que é uma outra substância que ajuda muito. Tem a própria melatonina em dosagem baixa, né? E duas coisas que você pode fazer muito bem para o sono é tomar um banho quente, tá? Que é um banho relaxante, né? Que as pessoas. Eu sei que aí eu tô falando com um país, né? Que tem temperaturas muito baixas, mas tem importância a questão do banho, né? Então, assim, a pessoa vai sair de casa, vai fazer as coisas, o banho tem que ser frio, né? A pessoa vai, o corpo tá necessitando de um empurrãozinho. Então, vai jogar aquela adrenalina para cima, a pessoa vai estar apta, vai estar pronta para começar o seu dia. E o contrário também é verdade. A pessoa vai relaxar, vai dormir, banho quente é fundamental. Então, o banho, tá, é uma coisa que às vezes a pessoa não tem muita essa noção, mas realmente tem esse poder. E outra coisa que tem um poder muito grande é a respiração, né? Quando eu quero dormir, eu faço uma respiração forçada. Você faz um bocejo forçado, né? Você vai, você enche a caixa torácica e depois você enche mais um pouquinho ainda, força mais um pouquinho e vai soltando aquilo devagar. Aquilo ali induz o sono muito rapidamente, né? Então, assim, você pode fazer essas coisas aí que vão ajudar vocês a poderem dormir, né? Que dica maravilhosa, doutor. Ótimo, muito obrigada. E a pergunta final, né, da audiência foi sobre a pregabalina. Para quem não conhece, é um medicamento que regula os canais de cálcio cerebral e diminuindo os sinais da dor e da ansiedade. Uma marca famosa, eu acho que mundialmente, é o Lírica. Muitos profissionais, doutor, o que foi colocado aqui pela nossa audiência, muitos profissionais daqui, né, eles possuem hérnias de disco em diversos locais, como principalmente lombar e cervical, e as dores são agravadas por se sentarem muitas horas em frente ao computador. Principalmente aqui em Manhattan, o pessoal, às vezes, o médico manda, levante a cada 45 minutos, estique as costas, isso realmente funciona. E eu já tive um acidente também com problema na cervical, no meu caso não foi escritório, mas o médico sempre fala, precisou ficar parado, eu sou escritora também, cada 45 minutos levanta, então quando você pode, bota um alarmezinho, né? Isso aí realmente funciona. Mas muitos realmente esquecem ou não podem, então houve vários falando da pregabalina aqui. E está sendo prescrita a pregabalina para aliviar essa situação, tá? De dores, tá? Mas aí eu botei aqui só para realmente ter um paralelo para a audiência, principalmente para os que não conhecem o medicamento. Ele é um medicamento também usado para controlar a ansiedade. Então, a pergunta foi não das pessoas que usam para a ansiedade, doutor, mas dos que estão usando para esses danos físicos, principalmente essa parte, né, espinhal, vamos chamar assim, né, coluna vertebral, e precisam tomar um tempo. Às vezes, os médicos estão passando assim por 6 meses para que a pessoa possa exercitar, ganhar mais massa muscular, para ver se pode, assim, evitar uma cirurgia ou deixar um pouquinho a cirurgia para frente, etc. Então, quando acontece para aliviar a situação temporariamente. E aí, quando essas pessoas param, elas experimentam uma ansiedade que antes não tinham. Então, adoraria, porque o remédio também é uma espécie grosseira, né, de ansiolítico. Então, assim, na sua opinião, vale a pena para essas pessoas, e aqui nós estamos falando, eu até entrei no assunto, até por ser um problema relativamente parecido com o que eu tenho, que é a minha questão de pescoço. As pessoas já exauriram, vamos chamar assim, todas as outras possibilidades. A fisioterapia não funciona, todos os anti-inflamatórios não funcionam, não é assim, uma primeira opção, né? Normalmente os que estão na pregabalina já passaram da hérnia, ou já estão aguardando uma cirurgia, ou não podem fazer agora. Então, já assim, não é para o pessoal que está usando erroneamente, já é a opção que restou antes de cirurgia. Então, na sua opinião, vale a pena usar esse medicamento para
assim, ajudar um pouco esse dano físico, né? Se esse efeito, a pergunta foi se esse efeito colateral na parte mental ele passa quando ele é descontinuado, ou se por ser um medicamento assim anticonvulsivo, mais sério, se depois tem alguma, se a pessoa ficar usando, usa 6 meses, para, aí faz fisioterapia, depois volta, ou usa durante um ano, se isso realmente é algo que ele só vai sofrer aquela ansiedade durante um tempo, acabou, acabou, ou tem algum realmente dano permanente no cérebro. Então, Lisa, como você falou, né? Eu acho que você falou de forma aí perfeita já sobre a pregabalina, né? A pregabalina, ela é um anticonvulsivante, ela saiu primeiro como um anticonvulsivante, né? O intuito dela era ser um anticonvulsivante, porque ela diminui o potencial de ação do neurônio. Então, o neurônio, ele, em vez de ficar mandando toda hora informação, ele vai mandar menos. Então, a princípio, é isso que ele faz. Então, assim, ela é usada de uma forma muito boa para dor neuropática, que é essa dor que você está me relatando, que é uma dor irradiada do neurônio, do nervo, né? Então, essa dor é a principal ação que ela consegue realmente fazer no nosso corpo, tá? Então, para isso, ela é muito boa. Como ela reduz o potencial de ação, todo remédio que geralmente reduz o potencial de ação vai ajudar também na ansiedade. Se ele for, né, se ele atuar no sistema nervoso central, ele vai ajudar com a ansiedade. Então, meio que de rebote, ele também ajuda com a ansiedade. Só que exatamente o que você falou. Se a pessoa para abruptamente, é como se tivesse uma barreira ali. Então tinha uma barreira contra aquela ansiedade dela. Na verdade, a pessoa começou a tomar até reduzir a ansiedade dela. Só que de repente, se ela parar abruptamente, porque não tem mais a dor, vai vir realmente uma ansiedade aí de rebote, né? Então, o que a gente indica é sempre que você começar, por exemplo, lírica, eu não sei se aí nos Estados Unidos tem o de 25, mas a dose mais usada é o de 75. Então, se a pessoa está tomando 75, se ela for parar, o interessante é ela passar por de 50 uma semana, na outra passar por de 25 e ir reduzindo gradualmente, né? A gente tem umas outras opções até para esse tipo de dor, né? A gente tem, por exemplo, o canabidiol, né? O canabidiol ele faz uma ação parecida, tá? Em relação a reduzir essa atividade cerebral neuronal, tanto que é muito usado para dor, né? Para dor até oncológica, né? Outros tipos de dor, né? Mas o pregabalina, voltando aqui, né, ao assunto, é um remédio que pode ser usado, mas só tem que ter esse cuidado, principalmente quando for interromper, né? Que pode dar assim, mas assim, se vai gerar assim problemas futuros, eu creio que não, tá? Isso aí não vai ter problema depois que a pessoa tiver totalmente parar totalmente o remédio, não vai ter mais nenhum problema. Doutor Rodrigo Teixeira, muito obrigada por essa entrevista fabulosa e esclarecedora que tanto ajudará a nossa audiência. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso show. Isa, muito prazer, tá? Fico muito feliz, muito lisonjeado aí com o convite e quando precisar novamente estou aí às ordens. Nossa convidada de hoje é Marilda Ormi, diretora-geral do Teatro Municipal de Niterói. Reconhecida por uma liderança humanizada e colaborativa, ela defende a cultura como força de transformação social, investindo no fortalecimento das leis de incentivo, na formação de público e na renovação constante da cena artística. Marisa Ormi, seja muito bem-vinda ao nosso show. Lisa, quem tem que agradecer sou eu. Estou emocionada, estou feliz, acho que esse bate-papo vai ser maravilhoso e estou pronta aqui a te ouvir e que você me ouça, contando muitas histórias. Que maravilha, Marilda, é um prazer para todos nós. E você, artista, diretora de um teatro maravilhoso, pessoal da nossa audiência, eu tive o privilégio de estar em pessoa lá no teatro com a Marilda, que me deu um tour maravilhoso. É uma das pérolas da arquitetura brasileira. Quando visitarem o Brasil, não deixem de visitar o Teatro Municipal de Niterói. E estava assim, foi uma coisa assim muito além das minhas expectativas. Então não percam a oportunidade. Marilda, você que viveu o palco como artista internacional, com o grupo Pau Brasil, você vai falar isso para a gente depois separado num segmento maravilhoso de artista, mas agora dá um ampassão para a gente rapidinho, dizendo como foi essa experiência, né? Essa coisa como grupo, porque isso certamente teve um efeito no seu trabalho agora como diretora, curadora do que vai para o seu teatro. Então, fala para a gente rapidinho, para a nossa audiência que mora fora, muitos que querem ser artistas também, como é que foi a sua experiência artística na Europa? Lisa, a experiência foi maravilhosa e fundamental
para me dar toda a argamassa, toda a base para ser uma gestora. E uma gestora que estou lá há bastante tempo, então é uma gestora que está dando certo, né? Mas essa experiência na Europa me fez ter um olhar diferenciado. O cuidado que eu tenho e sempre tive com os artistas foi o que eu recebi na Europa. Eu fui muito bem cuidada, fui muito bem respeitada. Então, eu repeti esse movimento aqui há 32 anos, o respeito pelo artista, o recebê-lo de tapete vermelho, e ele se sente em casa. Então, o que ele entrega para o público é muito maior do que simplesmente uma gestora que chega lá, dá as ordens, vê, cuida, mas eu passo para eles a experiência que eu tive da vivência do respeito pelo trabalho e pela vida deles. Fantástico. E uma curiosidade, Marilda, como é que você equilibra a curadoria de um teatro centenário como o Municipal de Niterói e para que ele respeite assim, ao mesmo tempo a tradição, né? E você consiga inserir nesse palco também as linguagens modernas, como o rock progressivo e a MPB contemporânea. É um grande desafio, Lisa. É, Principalmente porque quando eu lá cheguei, o teatro tinha acabado de ser restaurado, impecavelmente restaurado, pelo artista plástico Cláudio Valério, e eu recebi toda a orientação dele, que aquele teatro era feito para música clássica, para música instrumental, e foi assim que a gente prosseguiu durante os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, até eu pegar o macete da produção executiva e da escuta do público, e da escuta e da experiência que eu tinha tido 10 anos antes com uma casa de show que eu criei, eu, meu marido e amigos, quando a gente voltou da Europa. Mas isso a gente conta em outro momento, né? Mas assim, o importante é dizer assim que o que eu vivi na Europa, somado ao dia a dia dessa casa de shows, que é o do Herê, em contato com os artistas, com a boa música, me fez dar umas catucadinhas no Cláudio e dizer assim: ai, Cláudio, vamos colocar uma MPB, hoje vamos colocar uma dança, vamos colocar um teatro. E isso foi homeopaticamente crescendo. A gente escutava o que o público queria, o Cláudio dizia assim: ok, isso é muito bom, e a gente ia levando, conquistando o público, a cidade, os artistas, né? Porque aí a maior propaganda do mundo é o boca a boca entre os artistas, né? E o teatro tem tudo para ter uma divulgação maravilhosa, porque ele é belíssimo, né? Com equipamentos à época perfeitos, maravilhosos. Então, foi uma base muito importante para eu poder sair de produtora artística, produtora executiva, para diretora artística e hoje estar na direção geral daquele teatro lindo e maravilhoso. Que maravilha. E a gente, para quem está nos assistindo, como esse show é altamente dedicado a executivos, a Marilda está dando ênfase na parte de gestão, mas não percam na sua página pessoal aqui no nosso website, ela vai falar também de toda a sua experiência na Europa em detalhes, da Casa do Herê, que foi uma das maiores de todos os tempos aí, não só em Niterói, mas no Rio de Janeiro, Brasil, eu ousaria dizer, uma referência, e todas essas experiências que ela passou e como isso enriqueceu a sua experiência também como gestora. Então, voltando à gestão, né, Marilda? As pessoas falam muito da época da pandemia, né, do horror que foi não só pessoalmente, mas também para os negócios, e a sua administração foi altamente elogiada durante esse período, que foi um dos mais complicados para gestores de todas as áreas. E você conseguiu manter a sua equipe mobilizada, adaptou programações ao formato híbrido e transformou o teatro num espaço de cuidado e serviço à população. Como temos, de novo, né, repetindo,
tantos gestores mundialmente assistindo esse programa, não só aqui em Manhattan, mas nós dividimos essa programação com jornalistas de Moçambique, Portugal, Brasil, outros locais. Então, muita gente que passou por isso e que agora está sempre atenta para novas dificuldades, adoraria ouvir como você fez isso, como você teve esse insight de transformar essa fase terrível em algo que você conseguiu adaptar e ter todos esses bons resultados. Eu acho que como gestor eu consegui entender que não existe dificuldades. Existem sim desafios e eu sempre fui uma pessoa que gostava de ser provocada. Eu sempre quis mais. Eu ainda continuo querendo mais aos 72 anos. E a época dessa pandemia foi uma época que marcou muito, né? E agora, o que fazer? A minha equipe vai ficar de férias? Claro que não. Então, a gente, com a equipe, que é algo que eu cuido muito como gestora, eu acho que o gestor precisa, necessita, é obrigado a entender quem está trabalhando com ele, a entender a equipe dele, a trazer para o trabalho e que eles tragam e multipliquem as minhas ideias, as minhas sugestões, os meus desejos através deles. Eles são geralmente mais jovens, então eu como gestora eu busco aprender muito com eles e enfatizo que como gestora no teatro, né, na cultura de Niterói há 32 anos, eu sempre tive uma preocupação de fazer uma gestão participativa. Não é uma coisa moderna de agora. Eu fazia isso no Duerê e eu faço isso no teatro. É, ter o outro, né, o meu colaborador junto, dando sugestões e ampliando tudo que eu penso, é uma receita fundamental de sucesso, com certeza. Cuidando desse pilar como gestora do pilar do colaborador. Um outro pilar que para mim foi muito importante também foi o pilar da cidade. O que que o público quer? Qual é a minha escuta? Né? E na época da pandemia, ninguém sabia o que querer, nem o que querer escutar. Né? Como que foi feito isso? Então a gente começou com o teatro completamente vazio, com shows com máscaras, pouquíssimas pessoas indo ao teatro, com o cuidado todo de tudo que a gente precisava ter nessa época. E o outro pilar, que para mim é muito fundamental, é o cuidado com o próprio patrimônio, né? A gente tem na mão hoje um teatro de quase 200 anos, um teatro todo de madeira. Então, eu preciso cuidar da cidade, eu preciso cuidar do teatro e eu preciso cuidar do artista. Então, essa gestão, esses três pilares, esse triângulo, me fez desenvolver como gestora, tendo fundamentalmente a conversa e o diálogo aberto com os meus colaboradores, com a minha cidade e com todos os técnicos que fazem a gestão patrimonial do teatro. Na época da pandemia, Elisa, eu mobilizei a minha equipe com trabalhos paralelos. Vamos fazer pesquisa sobre Lei Rouanet. O que que é um edital? Isso naquela época. Vocês vão estudar. Então, a gente trabalhando o tempo todo de Zoom, né, online, a gente trabalhava em cima de pesquisas dos assuntos que nos eram peculiares, né? E isso os mobilizou muito, porque eles cresceram, nós crescemos em termos de conteúdo, estudamos muito, aprendemos muito. E o mais legal vou enfatizar de novo, não existe dificuldade. A minha frase é a seguinte: problemas não existem, só existem desafios com as suas soluções. E eu falo isso há mais de 30 anos. Então, isso assim, se eu puder dar uma dica para um gestor novo, eu acho que essa frase é interessante, sabe? Tira a palavra dificuldade, tira a palavra problema, coloca desafio, coloca solução e coloca gestão compartilhada, gestão participativa. Então foi muito bacana a época da pandemia e hoje a gente tem vários depoimentos de artistas que foram lá nessa época que me fazem credibilizar, né,
que deu certo. A pandemia foi muito interessante para nós. Meus parabéns. Realmente isso é algo muito, muito interessante, muito esclarecedor e realmente é difícil ser inovador de vez em quando, então a gente tem que, principalmente numa época de crise, e altamente te elogio por isso. Isso realmente é, como alguém que também estudou administração, trabalhou com várias coisas diferentes, em países diferentes, a gente vê questões culturais e tudo, é bastante difícil. E no momento como foi a pandemia, todo mundo estava realmente tão para baixo e tão dentro da própria vida pessoal. Eu entrevistei um psiquiatra maravilhoso ontem também, para quem estiver interessado, doutor Rodrigo Teixeira, respondeu muitas perguntas também sobre a pandemia, sobre a questão de doença mental, quanto aumentou nisso, né? Pessoas que estão estar trabalhando até de casa, dificuldade e tudo mais, e realmente é muito interessante ter um gestor que consegue dizer, vamos fazer então coisas novas, né? Como se fosse, isso não é um problema, isso é um videogame, é uma fase nova. Aumentou o tamanho do guerreiro, do dragão, mas a gente chega lá, vamos continuar, é algo que vai nos fazer crescer. E, então, parabéns por isso aí. E dentro desse assunto ainda, quais têm sido, né, nesses seus mais de 30 anos dentro da cultura de Niterói e de gestão, quais têm sido os maiores desafios na gestão desse teatro? Né? Quando a gente esteve lá e você me mostrando até a infraestrutura, eu me lembro de algumas coisas e você falava de algumas coisas, especialmente em relação à manutenção, preservação desse patrimônio, né, de 200 anos e a falta de verba para alguns pequenos serviços que precisam ser feitos. Esse é um enorme desafio. A manutenção diária, a manutenção técnica, o, a verba para essa manutenção, né? Então, a gente tem a cidade com respeito muito grande a esse patrimônio, a gente tem a Fundação de Arte de Niterói, que cuida do nosso teatro, mas os desafios do dia a dia é igualzinho da nossa casa, não é? Então, assim, o que que a gente busca? Ter um olhar de 360 graus. Faz de conta que tem olhos por aqui, e a gente busca passar isso para os nossos colaboradores. Por favor, vejam diariamente o que está acontecendo com o teatro. Então, desde a técnica, ó, vai uma técnica de gestão aí. Quando a gente um show está acontecendo, o produtor daquele show tá tudo bem, tá tudo ok, ele vai para o escritório, que é pertinho, né? Que é ao lado, e ele vai escrevendo como é que foi o show, como é que foi a relação com o artista, como é que está sendo o movimento do público. Ó, o público está gostando, ó, o público não está gostando muito. Olha, aconteceu uma coisa seguinte, a torneira do banheiro masculino está pingando. Então, todas as coisas são olhadas diariamente por todos os colaboradores. Então, a gente formou uma equipe muito, muito importante, e essa equipe, o núcleo dessa equipe, está comigo até hoje. Eu tenho gente com 30 anos comigo, 28, 25, 20, 10. E esse eu gosto de enfatizar isso. É o segredo. A gente precisa fazer gestão de confiança com o outro, com o nosso colaborador. Sabe, a gente precisa mostrar para eles que nós, o espaço, o público, dependemos do olhar deles. Então, eles têm um cuidado enorme pelo teatro. Eu consigo manter o teatro, porque eu tenho esses colaboradores, eu tenho um apoio financeiro, mas que muitas vezes falta para pequenos serviços, e esses pequenos serviços ficam na nossa boa vontade, conserta ali, conserta aqui, mas o olhar no todo é muito constante, né? Mas eu gostaria muito de agora, quando completassem, por exemplo, já são 32 anos de restauro, 35 anos a gente restaurar tudo de novo, ia ser maravilhoso. O teatro está precisando. Isso é uma coisa maravilhosa. E quando são esses prédios magníficos assim, né? Até pessoas nos assistindo que estejam acostumados a apoiar a arte ou obras arquitetônicas, entrem em contato para possíveis apoios, que são sempre muito bem-vindos. E Marilda, como é que é a sua formação? Eu sei que você é uma educadora. Como essa sua formação inicial influencia a sua visão sobre o papel do teatro na formação do cidadão niteroiense? Adorei essa pergunta, porque eu sou educadora de formação, né?
fui professora, criei uma escola maravilhosa aqui em Niterói, que é a Aldeia Curumim. Eu fiz história, fiz marketing cultural, fiz produção cultural e adoro ler, continuar estudando, é o meu desejo sempre, né? Eu não dissocio a educação da cultura. Eu acho que é fundamental o pensamento crítico, sabe? Você desenvolver com o público ter a oportunidade de estar observando, analisando o que é um belo espetáculo de dança. Por que eu não gosto da música clássica? O que significa um bom cantor? O que é um cenário? O que é um figurino? E aí a gente cria um projeto que é muito forte, que é o projeto de formação de plateia, que aí sim está usando a educação junto com a cultura. Eu adoro fazer visita guiada, porque a gente vai contando a história para as crianças da rede municipal ou para as crianças da rede particular, de forma que eles se sintam, que eles se apropriem daquele teatro. É um bem da cidade, é um bem deles. Então, assim, a gente conversa muito e esses jovens trazem muitas sugestões para a gente também, né? Então, eu acho que desenvolver o pensamento crítico, você precisa estar junto da cultura e da educação. Que maravilha. E também você falou uma palavra-chave aí que é estar com a juventude, né? Porque eles são esse update. Você falou isso duas vezes, trabalhando com pessoas mais jovens, sendo uma gestora que está sempre ouvindo, sempre querendo aprender. Isso é bastante humilde até da sua parte, e acho fantástico. E como educadora, estando em contato com essa juventude, até me leva a minha próxima pergunta, pelo fato de você estar num teatro que é bastante tradicional. Quando você entrou, você falou de só música clássica, aí devagarzinho você foi inserindo aí as outras músicas. Eu imagino que seja o mesmo com a questão da diversidade. Como garantir que a diversidade dessa Niterói de hoje, né, se sinta representada no seu teatro? Como é que é essa parte aí? Como é que você lida com isso? Lisa, isso é um desafio, sabe? Mas eu acredito muito na democratização desse acesso. Só que eu começo a perceber 30 anos depois que quando a gente escuta o desejo da cidade, quando a gente escuta o desejo do público, a gente precisa escutar qual é o desejo, qual é o limite do teatro. Estou falando de patrimônio mesmo, né? Então, quando eu falava para o Cláudio, Cláudio, vamos colocar uma dança, vamos colocar um musical, e ele falava para mim, Marilda, esse teatro não é para isso. Esse teatro é mais classudo. E aí a gente foi indo, e a gente hoje trabalha com o rock progressivo, mas eu vou fazer um depoimento aqui, que hoje, quando eu vejo o teatro, toda aquela madeira, todo aquele restauro, quase dizendo assim, Marilda, menos, menos. Eu penso em voltar, não a colocar música clássica, só isso não, eu amo música clássica, mas é essa diversificação desse espaço mesmo, sabe? Marilda Ormi, que entrevista inspiradora, tanto para artistas quanto para gestores. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso show. Quem tem que agradecer sou só eu, Lisa. Estou assim emocionada. A minha paixão pela arte é muito grande e ter encontrado você também, apaixonada por isso que eu faço, só podia dar coisas boas, né? Te agradeço muito e a todos vocês que estão me ouvindo. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.